Abra sua Bíblia sem mais demora, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Aleluia. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu prometo que eu vou ser breve, porque nós vamos orar ainda, mas quero aproveitar o tempo para fazer uso da palavra, para profetizar sobre a tua vida. Diz assim, a minha Bíblia é a linguagem de hoje, você vai sentir uma diferença de linguagem, de tradução, mas tem o mesmo propósito. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou, vou ler aqui, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com forças no barco, com o vento soprando contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andar em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram, dizendo: de fato o Senhor é Filho de Deus. Amém? Toma teu assento em nome de Jesus. Vou ser muito breve. Aleluia. Para nós entendermos esse texto da qual nós acabamos de ler, Mateus capítulo 14, versículo 22. No início do capítulo de Mateus, capítulo 14, Jesus vai ficar sabendo que o seu amigo, o seu primo João Batista, ele vai ser morto. Logo após Jesus sabendo que seu irmão, seu primo, aleluia, João Batista, o profeta do deserto, foi morto, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o deserto para poder fugir do povo. Só que o povo ficou sabendo que Jesus foi para o deserto e logo se ajuntou, aleluia, o povo em volta de Jesus. E nesse episódio, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando o povo começou a estar em volta de Jesus, Jesus mandou o povo se assentar na grama e começou a ensinar, me dá um pouquinho mais de som, e começou a ensinar o povo naquele deserto. E o povo ouvia, aleluia, o ensinamento de Jesus. E esse ensinamento de Jesus era quando ele transformou, ou melhor, multiplicou, aleluia, os pães e o peixe. O texto vai dizer que Jesus está ensinando para o povo. Só que Jesus, conforme vai ensinando para o povo, a tarde vai caindo. A Bíblia vai dizer que os seus discípulos, preocupados com a multidão, vai chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, já está anoitecendo, dispensa o povo para que dê tempo para que eles comprem comida e não venha ficar sem comprar os seus alimentos. Jesus então disse, preste atenção para cá, para você entender o que Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Eu não vou me estender muito. E os discípulos vão dizer: mestre, a noite já está caindo, temos que alimentar o povo, despede o povo para que dê tempo que ele venha comprar comida. Mas o mestre disse: não, o que temos aqui para alimentar? Os discípulos disseram: nós não temos nada. Mas Jesus disse: então ande pelo meio da multidão e procure, pastor Luiz, quem tem alguma
alguma coisa para alimentar, porque eu não vou dispensar ninguém de mãos vazias. Eu já quero aplicar algo que Deus colocou no meu coração nessa introdução. Quando Jesus, pastor Luiz, diz para os discípulos, o que vocês têm para que eu dê para alimentar o povo? Os discípulos de Jesus, os obreiros de Jesus não tinham nada. A Bíblia vai dizer que um certo dia, Jesus com fome, ele encontra uma figueira. Na figueira, ele vê que está muito florida. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, eu vou diante daquela figueira, porque eu estou com fome. Diz o texto que ele corre em direção à figueira. A figueira, a vista era muito linda, tinha muitas folhas. Porém, quando Jesus entra por dentro da figueira, ele encontra figos, fruto, mas não tinha. Por quê? Tinha muita folha.